Hey pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Dan e sim, a gente tá seguindo aqui com o meu anime. Galera, como eu prometi nesse vídeo, a gente vai trazer listas de personagens, algumas histórias e tudo mais. E bem, hoje vamos falar sobre os clãs mais fortes, mais poderosos de Nanatsu no Taizai, e são ordenados de acordo com seu nível de poder. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e se inscrever se for novo no canal. Provavelmente vai ser. Então se inscreve aí embaixo e se junta, família, que a gente vai ter um conteúdo diferenciado e eu acho que vocês vão curtir. Então agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar sobre o clã dos humanos. Apesar de estar aqui na última posição, os humanos no universo de Nanatsu no Taizai possuem feitos muito incríveis. Mas infelizmente são poucos que realmente se destacaram. Poucos que são capazes de derrotar um demônio de alta classe, por exemplo. Os Cavaleiros Sagrados se destacaram muito pela sua força e habilidades mágicas também. Inclusive na primeira temporada de anime, alguns deles foram os grandes vilões. Mas depois da ameaça dos 10 mandamentos e de outros eventos, eles não tiveram muito destaque não. Existem humanos que são mais poderosos que os Cavaleiros Sagrados comuns e mais fortes até mesmo que demônios de alta classe, ou até mesmo que um dos arcanjos. É claro que a gente tá falando principalmente do Bando, o Scanor, o Lorde Leão e o Rei Arthur, o Rei do Caos. Scanor já foi capaz de derrotar Zeldris e Meliodas e lutar de igual para igual contra o próprio Rei dos Demônios encarnado no corpo dos Zeldris. A gente sabe que ele sacrificou sua vitalidade pra fazer isso, e quando ele derrotou Meliodas não foi a primeira luta dos dois. Eles antes já tinham enfrentado e basicamente Meliodas e Scanor um servia como freio do outro. Os dois estavam ali pra dizer que eles são os únicos que conseguem um parar o outro quando alguém passa do limite. Por fim, o Ban já foi capaz de lutar também contra o Rei dos Demônios encarnado no corpo do Meliodas e lutou contra o Indura, que é a forma mais poderosa de um demônio. E por fim a gente tem o Arthur, que agora com a Excalibur já foi capaz de lutar com Zeldris e Meliodas juntos. E no mangá ele recebeu o poder do caos, que basicamente foi o poder divino que gerou tudo em Nanatsu no Taizai. Então agora ele basicamente é a pessoa mais poderosa viva. Mas é isso, esses três são exceções, então basicamente eles não representam o clã em si, eles estão muito acima do que a gente podia esperar. Por este motivo os humanos ficaram classificados nessa posição. Agora a gente vai com os Homens-Fera. Eles geralmente acabavam sendo perseguidos por humano, isso porque eles eram feras. Como o próprio nome diz, eles são meio feras e meio humanos, eles são Homem-Fera. E basicamente os humanos acabavam expulsando eles das suas terras e fazendo eles viverem longe. Por esse motivo muitos Homem-Feras ficavam escondidos ou viviam fingindo que eram humanos. Mesmo assim eles eram extremamente poderosos e poderiam talvez até mesmo revidar. Além disso eles eram bem ágeis e deixavam seus ataques ainda mais poderosos, mesmo assim eles evitavam esses confrontos diretos. O Ban, por exemplo, ele foi adotado por Zivago, um Homem-Fera. E basicamente ele foi criado junto a ele por um certo período de tempo, e Zivago ensinou muita coisa pra Ban. Apesar da gente saber que os Homens-Feras não participaram diretamente de nenhum arco específico e não terem provado a sua força, eles ficaram na frente dos humanos porque a gente sabe que sua força base, por serem meio feras, basicamente ficava um pouco acima. A gente sabia que mais de 3 humanos eram necessários pra conseguir enfrentar um Homem-Fera. Então se ele treinasse e evoluísse suas habilidades naturais, com certeza ficariam muito mais fortes, talvez mais fortes que um Cavaleiro Sagrado. Agora a gente vai com os Druidas. Os Druidas são um grupo de humanos, mas eles são de um clã completamente diferente. Eles se isolaram na floresta e adoram o clã das deusas. Eles vivem ali isolados em contato direto com a natureza. Além deles, sem saber, serem treinados diretamente por duas deusas, Aneri e Jena. Eles são conhecidos como filósofos e feiticeiros da floresta. Estes humanos geralmente têm cabelos prateados e têm acessos a técnicas secretas de cura e outros pequenos feitiços que aprendem diretamente com as deusas que eu citei anteriormente. Além disso, eles conseguem utilizar feitiços que parecem bastante com um Ark. E assim eles conseguem, se necessário, até mesmo desintegrar inimigos. Os druidas, como eu disse, são humanos, mas uma classe separada das demais. E eles ficaram exatamente nessa classificação por se tratar de um grupo de grandes habilidades e conhecimentos que foram treinados diretamente pelas deusas. Agora a gente vai com os magos de Belialuin, outros humanos, mas dessa vez que viviam há 3.000 anos atrás. Belialuin foi uma cidade habitada por magos, apenas por magos, que permaneciam completamente neutros durante a Grande Guerra Santa entre o clã dos demônios e o clã das deusas. Eles não se aliavam a nenhum clã, mas tinham um único objetivo específico. Eles queriam ter uma vantagem na guerra, um grande truque na manga que permitiria que eles vencessem os dois grandes clãs. Isso surgiu pra eles do absoluto nada, uma magia chamada Infinity. E essa magia apareceu em uma pequena criança chamada Merlin. Acontece que os poderes de Merlin ficaram famosos, o clã das deusas e o clã dos demônios desejavam esse poder, mas os habitantes de Belialuin recusaram, declarando que não, a menina e o seu poder pertenciam a este clã. Porém Merlin, contra a vontade do seu povo, negociou com os líderes de ambos, o clã dos demônios e o clã das deusas. Ela falou diretamente com a divindade suprema e o rei dos demônios, e depois disso enganou os dois. Então furiosos, as divindades eliminaram completamente todo o clã de Belialuin, toda a cidade dos magos, e eles ficaram nessa classificação porque eles possuíam poder e conhecimento além do comum, como a gente viu com Merlin. Eles eram simples humanos, mas possuíam conhecimento secreto sobre magia, o que permitiu até mesmo uma viagem até o purgatório. Não só isso, como eles queriam enfrentar diretamente os dois grandes clãs, então dá pra esperar muita coisa deles. Agora a gente vai com o clã dos vampiros. Os vampiros se uniram ao clã dos demônios durante a Grande Guerra Santa. Porém, o seu rei, Seraph, estava
planejando uma rebelião secreta que acabou correndo bem mal. Ele queria aproveitar as baixas na guerra para atacar o Rei dos Demônios e tomar o seu cargo, mas como castigo, o Rei dos Demônios mandou destruir todo o clã. Acontece que Zeldris, que recebeu essa ordem, era apaixonado pela princesa dos vampiros, que também o amava. E então ele decidiu selar todo o clã dela, para que no futuro, quando ele virasse o rei, pudesse viver junto a Gelda para sempre. Então isso realmente aconteceu, mas depois de muito tempo, eles conseguiram sair em liberdade. Milhares de anos depois, os vampiros começaram a retornar sua vida no reino de Edimburgo, e basicamente eles tomaram conta daquele lugar. Eles acabaram com a população e tomaram a cidade inteira para eles. E essas criaturas, que têm aparência humana, possuem um par de presas gigantescas, pele pálida, um poder de cura imprescindível, habilidades mentais e tudo mais. Além disso, eles conseguem usar habilidades para fugir do sol e até mesmo criar uma grande noite. Com isso, a sua longevidade e força ultrapassam muitas dos humanos, que normalmente se tornam presas fáceis para os vampiros. A gente viu na saga de Edimburgo vários e vários cavaleiros sagrados sendo derrotados, e para conseguir vencer os vampiros foi necessário o grupo de elite, os 7 pecados capitais. Vamos agora pro clã dos gigantes. Agora finalmente a gente tá entrando nos grandes clãs de Nanatsu no Taizai. Os gigantes são realmente o melhor clã de batalha corpo a corpo. Eles até mesmo gostam disso e adoram muito se meter em brigas, principalmente entre o seu próprio clã. Eles são idênticos aos humanos, só que muito maiores. Os gigantes foram os primeiros clãs a serem gerados integralmente pelo caos. Os outros grandes clãs foram criados pelas divindades que o caos criou. O caos criou as divindades e depois elas criaram seu clã. Mas os gigantes não, assim como os humanos, o caos criou integralmente o clã. Eles possuem um espírito muito feroz, uma cultura de batalha e uma conexão gigante com a própria terra, a própria natureza. Droli, que foi um dos ancestrais dos gigantes, que ficou conhecido até mesmo como o deus dos gigantes, acabou desenvolvendo uma dança sagrada que interliga a sua própria comunicação com a própria terra. E isso faz com que a sua habilidade de criação manipule a terra a um nível jamais visto antes. Sendo essas magias ligadas ao Creation e à natureza as magias principais dos gigantes, na verdade as que a gente sempre vê usando. Os seres humanos, por terem forças que nem mesmo se aproximam das dos gigantes, costumavam contratar eles para lutar suas batalhas que eles não pudessem vencer. E os gigantes, por gostarem muito da luta, sempre estavam entrando nessas batalhas sem pensar duas vezes. Eles realmente se sentiam honrados em estar lutando. Além disso, a gente não pode esquecer que naturalmente os gigantes têm defesa quase impenetrável, que todos os gigantes têm a Heavy Metal, e uma força física absoluta, a maior força física natural entre todos os clãs. Agora a gente vai com o clã das fadas. Depois da gente falar com a maior força física natural entre todos os clãs, vamos pra menor. Este clã não se dá bem, nem um pouco bem com lutas corpo a corpo, mas quando se trata de magia, eles possuem uma quantidade de mana excessível, maior do que quase todos os clãs. Enquanto o próprio Rei das Fadas, numa luta corpo a corpo, perderia pra um gatinho, em uma luta mágica ele pode vencer qualquer oponente, praticamente. Além disso, o clã das fadas é bem pacífico, eles não gostam de batalhas, mas se precisar entrar, eles possuem uma habilidade de movimentação, cura e também proteção quase impenetrável. Principalmente o Rei das Fadas, que possui uma magia natural chamada Disaster, capaz de basicamente escolher entre a vida e a morte. Ele pode fazer um ferimento sangrar pra sempre, ou fazer um pequeno broto virar uma linda árvore. Eles também possuem uma ligação gigante com a natureza, a maioria das magias deles são naturais, tirando as dos Reis das Fadas, que utilizam a magia da sua lança sagrada, e em um combate eles não ficam atrás pra nenhum clã. Agora a gente já chega nos dois que ocupam o primeiro lugar, e vamos falar do clã dos demônios primeiro. O clã dos demônios é o causador das maiores ameaças em toda a história, sendo eles o confronto direto do clã das deusas na Grande Guerra Santa. Os demônios basicamente tinham as maiores forças de luta, só suas armas mágicas, os seus goles albions, eram mais fortes do que a maioria dos guerreiros de todos os clãs. Além disso, os demônios ainda tinham grupos de elite, como por exemplo os 6 cavaleiros e os mandamentos também. E eles venciam qualquer inimigo que aparecessem em sua frente. Só que mesmo assim eles acabaram perdendo a guerra, que não teve ninguém vitorioso. Os demônios acabaram completamente selados dentro do caixão da escuridão eterna. Alguns demônios, os que não possuem raciocínio lógico, têm uma aparência monstruosa. E aqueles que são mais poderosos e não são diretamente controlados, têm suas próprias escolhas, acabam tendo aspectos humanoides. Estes como por exemplo os 10 mandamentos e o próprio Meliodas. Além disso, todos os demônios de alto nível têm vários corações, e são necessários destruir todos os sets deles para os vencer permanentemente. Não podemos esquecer que os demônios também têm várias habilidades e poderes que permitem queimar os inimigos ou absorver suas almas para se fortalecerem. Eles possuem habilidades únicas, como Hellblaze, por exemplo. E além disso, aqueles que possuem muita força, mais de 50 mil pontos de poder, podem voltar à sua forma ancestral, a besta endura. Isso multiplica em várias vezes o poder de um demônio. Os que não forem compatíveis, bem, explodem. Por fim, vamos com o clã das deusas. Este é o clã que representa os seres de luz com magias purificadoras. Eles são um clã extremamente poderoso, e a maioria dos seus integrantes conseguem lidar diretamente com os demônios com uma facilidade tremenda. Eles são compatíveis. Além disso, a gente tem grupos de elite, assim como os demônios, mas no caso deles, os 4 arcanjos. Estes 4 têm poder o suficiente para lidar com os 10 mandamentos se forem necessários. Inclusive, nas grandes lendas sempre foi dito que o Mael é tão forte que é capaz de lidar diretamente com o Meliodas. Durante a Grande Guerra, as deusas convidaram os outros clãs para se juntarem a ela e formarem a Estigma, um grupo
tempo pra caçar e eliminar o clã dos demônios completamente. Mas na verdade, como a gente sabe, aquela grande guerra santa não teve um grande vencedor entre o clã das deusas e o clã dos demônios. Ambos acabaram selados. O clã dos demônios no caixão da escuridão eterna, enquanto os deuses perderam sua forma física, não podendo ficar no mundo real. Mas como eu disse, são todos extremamente poderosos, capazes de enfrentar demônios. Além disso, seus poderes conseguem curar facilmente até ressuscitar pessoas, além de desintegrar as almas dos demônios com uma facilidade tremenda, tendo o poder Ark, que é principalmente criado para caçar demônios. Uma citação rápida é que tanto o clã das deusas quanto o clã dos demônios tiveram suas divindades criadas pelo caos, e depois disso eles criaram seus próprios clãs. Então basicamente por isso eles têm uma força tão equiparadas assim. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu anime também, então se inscreve aí embaixo, até o próximo vídeo, tchau!